Olá pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele diz que a figura representa, num sistema ortogonal de coordenadas, duas retas, que são a R e a S, que são simétricas em relação aqui ao eixo Y. Então, o eixo Y funciona como espelho para as duas retas. Eu também tenho uma circunferência que tem centro na origem do sistema cartesiano, né, que é o ponto O, e eu tenho 6 pontos da circunferência marcados, formando o desenho de um hexágono. Desses 6 pontos, eu sei quem é o ponto A, né? Ele é o ponto 1, 2, ele tem coordenadas conhecidas. Aí, ele pede para você determinar quais são os outros 5 vértices do hexágono e qual é a área desse hexágono, né? No item A. Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai ter que prestar atenção nessa informação do enunciado que diz que as retas RS são simétricas em relação à origem, em relação ao eixo Y, né? Desculpa. Isso é uma informação muito importante, porque se o eixo Y serve de espelho para as duas retas, então o ponto B é espelhado em relação ao ponto A. E se eles são espelhados em relação ao eixo Y, esse eixo Y é o eixo de simetria da figura, então o que acontece é que esses dois pontos estão à mesma altura, eles têm a mesma ordenada, eles têm o mesmo valor de Y, só que o x deles tem sinal trocado, porque o ponto A está a uma certa distância para a direita e o ponto B está à mesma distância, só que para a esquerda. Então, se o ponto A é o ponto mais 1 mais 2, o ponto B tem o x contrário, né, e o mesmo Y, porque esses dois pontos estão aqui na mesma altura do eixo Y. Tudo bem? Para você descobrir os outros vértices, vamos pensar um pouquinho no que está rolando. O ponto A ter coordenadas 1, 2 significa que ele está 1 para a direita e 2 para cima em relação à origem. Né? Se eu fizer tipo um caminho do ponto O para o ponto A, esse caminho seria assim. E aí eu ando 1 para a direita, 2 para cima. Agora, se eu for analisar as coordenadas do ponto D, né, o caminho que eu preciso fazer para chegar no ponto D, perceba que a gente forma também um triângulo. E o que a gente sabe? Primeiro, que a hipotenusa desses dois triângulos é a mesma, porque tanto OD quanto OA são raios da circunferência, então as medidas são iguais. E qualquer que seja a medida desse ângulo aqui, ó, fazer de verdinho, chama de alfa, vai ser a mesma medida no triângulo de cima, porque esses ângulos são opostos pelo vértice. Isso já garante que esses triângulos sejam congruentes, eles são triângulos idênticos. O que significa que o ponto D está 1 para a esquerda e 2 para baixo. Ou seja, que ele tem coordenadas trocadas em relação ao A, né? Trocadas em relação ao sinal. Isso significa que enquanto o ponto A é o ponto mais 1 mais 2, o ponto D é o ponto menos 1 menos 2. Certo? De novo, porque é a mesma distância que eles estão, né? Para a esquerda e para a direita. Um para a direita e outro para a esquerda. Então, o x do ponto A é positivo, o x do ponto D é negativo. E o y também é igual, só que um está para cima e o outro está para baixo. Legal. Descobri o ponto D, o ponto E eu também acho pela simetria, certo? Então, de novo, é a mesma coisa que aconteceu entre o A e o B. O ponto D e o ponto E são simétricos, isso significa que eles têm o mesmo y, só que enquanto o ponto D está 1 para a esquerda, o ponto E vai estar 1 para a direita. Isso mata, certo? Esses dois pontos de baixo. E fica faltando o C e o F. E para descobrir o C e o F, basta que eu ache o raio da circunferência, né? Porque o ponto C está um raio para a esquerda da origem e o ponto F está um raio para a direita da origem. Então, se eu chamar aqui essa distância de Dzinho, chama de R, né? Melhor. Quando eu penso nesse triângulo formado pelas coordenadas do ponto A, então ele começa aqui na origem e vai ali até o ponto A. A gente percebeu que esse triângulo tem um cateto horizontal que mede 1, um cateto vertical que mede 2. Então, esse raio pode ser encontrado por Pitágoras. Raio ao quadrado vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso dá 5. Portanto, esse R é a raiz de 5. Opa! Então, o ponto F está raiz de 5 para a direita. Ele é o ponto raiz de 5, 0.
E o ponto C está a raiz de 5 para a esquerda, ele é o ponto menos raiz de 5, 0. Isso já responde uma parte do que o item A perguntou para a gente. Ele perguntou quem são os pontos B, C, D, E e F. O B é o ponto menos 1, 2. O C é o ponto menos raiz de 5, 0. O D é o ponto menos 1, menos 2. E é o ponto 1, menos 2. E, finalmente, o ponto F é a raiz de 5, 0. Certo? Isso é a primeira pergunta das duas que o item A me fez. A outra pergunta é qual é a área deste hexágono. Isso não é muito complicado de você calcular se você já sabe as coordenadas dos pontos, né? Você pode usar de novo, né, o teorema do cadarço, que a gente sempre usa para resolver essas coisas aqui no canal. Ou você pode simplesmente prestar atenção nas coordenadas desses pontos. Vou tentar fazer uma figura razoavelmente simétrica aqui. Porque quando eu observo o eixo X, o hexágono fica dividido em dois trapézios, concorda? Esse ponto C é o ponto menos raiz de 5, 0. O ponto F é o ponto raiz de 5, 0, o que significa que essa diagonal aqui do hexágono mede 2 raiz de 5. Aí, essa linha horizontal que divide o hexágono em dois trapézios, certo? Ela está no eixo X, que tem altura 0, né? Tem y igual a 0. Os vértices aqui de cima têm y igual a 2, que são 1, 2 e menos 1, 2. Isso significa que essa alturinha aqui do hexágono é 2. Né? Entre a diagonal ali que a gente traçou, que está no eixo X, e esse lado de cima do hexágono, a medida é 2. E a base menor do trapézio vai do x igual a menos 1, que é onde fica o B, até o x igual a mais 1, que é onde fica o A. Então, essa medida é 2. Bacana. Então, a área do trapézio vai ser metade de base maior mais base menor. Base maior é 2 raiz de 5. A base menor é 2. E a altura do hexágono é 2 de novo. Esse meio da fórmula corta com 2. E, portanto, a área do trapézio é 2 raiz de 5 mais 2. A área do hexágono é 2 vezes a área do trapézio. Por quê? Porque tem dois trapézios iguais formando esse hexágono, né? Então, a resposta para a área do hexágono vai ser simplesmente 4 raiz de 5 mais 4. Isso responde a segunda pergunta do item A. Beleza, beleza? Aí no item B, ele pede para a gente determinar qual é o valor do cosseno do ângulo AOB. Então, ele quer que você olhe para o triângulo AOB, certo? O triângulo AOB é formado pela origem e pelos dois vértices de cima do hexágono. E você vai achar esse cosseno fazendo lei dos cossenos. Porque a gente já sabe quais são as medidas de todos os lados desse triângulo, né? Do O para o A e do O para o B, eu tenho os raios, que são raiz de 5. O AB a gente calculou para achar a área do hexágono ali em cima, que é 2. Se eu estou procurando o cosseno desse ângulo aqui, ó, a lei dos cossenos me salva. Porque a lei dos cossenos vai associar esses três lados, que já são conhecidos, com o cosseno do ângulo, que é o que eu quero descobrir. Vou puxar um pouquinho mais para cá. O que a lei dos cossenos vai falar? Que AB ao quadrado, né, esse lado oposto ao ângulo que eu vou usar, vai ser OA quadrado mais OB quadrado menos o dobro do produto vezes o cosseno do ângulo. O AB ao quadrado é 2 ao quadrado. OA é raiz de 5, OB também. Mesma substituição aqui na segunda parte da expressão, vezes cosseno θ. Já dá para começar a abrir essas coisas, né? 4, que é 5 mais 5. Aí, de novo, 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 fica 5.
vezes 2 fica 10. Se eu quero isolar o cosseno, vou jogar o cosseno somando aqui para o lado esquerdo. E aí eu tenho 10, que é o 5 mais 5 do lado direito, menos o 4 que vem subtraindo. Fica 6. Opa, achei o cosseno. É 0,6. Beleza, beleza? Então, isso responde o item B. Questãozinha divertida, né? Questãozinha legal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Até mais.